Bom, então, meu nome é Luciana, eu sou pós-doutoranda no laboratório OC2, lá no Instituto Oceanográfico da USP. É, Vou apresentar aqui um pouco da contribuição para o INCT da Criosfera. É, o que eu vou apresentar para vocês são alguns resultados que foram obtidos utilizando o modelo do Sistema Terrestre Brasileiro, que é o BESM, o modelo do INPE. E no contexto do INCT, a gente olhou então para como que o BESM representa o modo anular sul e algumas características desse modo em relação ao clima da América do Sul. Esse trabalho foi, então, como a Ilana disse, né, uma colaboração com o Ronald e também no âmbito do laboratório lá do AC2. Bom, então, a motivação, né, para esse estudo, essa pesquisa, foi olhar para o modo anular sul, também conhecido como oscilação antártica. O modo anular sul ele é o principal modo de variabilidade do hemisfério sul, então cerca de 22 a 34% da variância total do hemisfério sul é explicado por esse modo. Ele é definido por um padrão anular no campo de pressão, que é identificado tanto em 500 HPA, né, ou seja, na média atmosfera, quanto na pressão média ao nível do mar, e é caracterizado por sinais opostos entre médias e altas latitudes, né, como a gente pode observar aqui nessas imagens. Então, aqui nessa primeira linha, a gente vê a representação do SAM por meio de funções ortogonais empíricas, então seria o primeiro módulo, a partir de 20 graus sul, na escala mensal e na escala anual. Então, a gente observa esse padrão de oposição de sinais, né, entre a região do continente antártico e do cinturão aqui de médias latitudes, mais bem caracterizado nessa escala mensal do que na anual, apesar de a gente consegue ver aqui também, e aqui a representação da série dos últimos aí 30 anos, 30 e poucos anos, né? Então, a gente observa uma variação tanto na escala mensal quanto interanual. Bom, então, além de ser o principal modo, né, de variabilidade do hemisfério sul, uma outra motivação é a questão do comportamento desse modo desde aí o período histórico, né, e em projeções futuras. Então, aqui a gente vê uma figura que está com essa tarja, porque faz parte do relatório, né, do último relatório do IPCC, está no capítulo 10, e mostra aqui, nesse primeiro quadro, a variação do índice SAM, a partir aí mais ou menos da década de 30, né, até no fim do período histórico, e também incluindo projeções futuras. E a gente observa aqui, tanto em dados de superfície, quanto reanálises, e também em projeções do CEMIP 5 e 6, a gente observa uma crescente tendência positiva desse modo, né? E essa tendência, então, ela está aí observada tanto em observações quanto em modelos. E aqui embaixo é só uma série de precipitação da cidade do Cabo, né, que foi utilizada aí, no caso, para fazer a comparação, mostrando que existe um impacto associado a essa tendência, por exemplo, em variáveis como precipitação, né? E essa tendência, ela está, segundo alguns estudos, ainda não é muito bem definido, mas alguns estudos apontam influência tanto da diminuição do ozônio estratosférico, quanto da concentração de gases estufa. Então, a partir dessa motivação, o objetivo da pesquisa aqui apresentada foi avaliar o modelo do Sistema Terrestre Brasileiro, o BESM, olhando então para a representação do modo anular sul. E aí eu divido aqui em dois resultados, né, que são representados por dois artigos que nós publicamos, onde no primeiro artigo a gente examinou como que o BESM ele representa o modo anular sul nos experimentos históricos, né? Então, em comparação com observações, reanálises e outros modelos. E depois a gente olhou para essa representação em cenários futuros, né? Utilizando as rodadas aí de projeção
para os cenários RCP 4.5 e 8.5, comparando com o período histórico. Bom, então, no primeiro artigo, né, onde a gente olha para a representação do modo anular sul no BESM, a gente, então, utilizou para esse período aqui, né, desde 1871 até 2005, que é referente à fase CEMIP 5, tanto o índice observacional de superfície de Marshall, né, que é derivado de estações de superfície, então valores de pressão ao nível do mar, duas fases da reanálise da NOAA do século XX, né, então a reanálise do século XX, versão 2 e 3, e alguns modelos do CEMIP 5, que estão listados aqui nessa tabela. A gente também utilizou dados mensais do período mais recente de precipitação do conjunto GPCP e de temperatura do ar do GSTEMP versão 4 e RADCRUT 5 para fazer uma análise de impactos nas variáveis climáticas. E para toda a análise a gente utilizou o índice de Gong e Wang, que é definido a partir de valores de pressão ao nível do mar, né, onde é feita aqui a subtração do valor médio de pressão ao nível do mar no cinturão de 40 graus sul e 65 graus sul. Bom, aqui eu trago a reconstrução do índice SAN, então, para todos os conjuntos de dados analisados. Então, o BESM aqui em linha preta, a média de conjunto dos modelos CEMIP 5, reanálise versão 2 e 3, e o conjunto a série observacional de Marshall. Então, aqui a gente dividiu em quadros sazonais, né, para as estações do ano, e utilizando, então, uma média móvel de 10 anos. A partir dessa comparação entre as séries, a gente observa que, apesar da variabilidade entre os conjuntos ao longo do tempo, existe principalmente aqui na estação do verão do hemisfério sul, essa tendência positiva no índice SAN, que também é observada em outras estações do ano, né, mas mais pronunciada aqui no verão e também no outono. Em seguida, a gente examinou a representação espacial do modo anular sul por esses conjuntos de dados, então foi feita a regressão daquele índice com anomalias de pressão média ao nível do mar, e aqui, então, em cada coluna a gente vê os conjuntos de dados e nas linhas as estações do ano, né? E uma inspeção de certa forma rápida, a gente pode observar que o padrão anular do modo ele é reproduzido, né? Apesar de que especificamente aqui haver uma certa diferença, né? Uma superestimativa de magnitude do BESM em relação aos outros conjuntos de dados, né? Mas o padrão espacial ele se mantém em todos os conjuntos de dados. Depois, a gente fez uma análise de compostes, né, utilizando anomalias de precipitação, onde foram compostas médias para cada uma das fases, né, para as fases positiva e negativa do SAN, de modo a observar qual que é a resposta das variáveis climáticas em relação às fases desse modo. Então, aqui a gente tem a observação, as reanálises, a média dos modelos e o BESM. De forma geral, a gente observa uma certa variação entre os conjuntos de dados, né? Mas se a gente for pensar na resposta da precipitação para as fases do SAN, a gente vê que o BESM ele tem uma resposta coerente, né? Porque na fase negativa do SAN, a gente espera justamente uma diminuição na atividade frontogenética aqui na região sul. Então, uma diminuição da precipitação, né? O contrário na fase positiva. Aqui, a mesma análise, mas feita para anomalia de temperatura, aí a gente vê que na questão de temperatura, né? Aqui fase positiva do SAN, fase negativa, a resposta é um pouco mais coerente, né, em relação à variável de precipitação, que é mais complexa, na fase positiva, aqui, anomalias positivas de temperatura na região da península, e o oposto no restante do continente antártico, e aí aqui um sinal oposto durante a fase negativa.
Bom, então, nessa primeira parte, né, as conclusões que a gente chegou foi que o BESM ele é capaz de reproduzir o padrão SAM no experimento histórico, em comparação aos conjuntos de dados analisados, e também, Se de certa forma, a representação dos padrões de precipitação e temperatura, e algumas discrepâncias são atribuídas, principalmente estudos anteriores, a representação de nuvens em altas latitudes e viés de temperatura de superfície do mar na região do Atlântico tropical. Na segunda parte, né, da análise, a gente olhou então para os cenários futuros, nesse artigo que também foi aceito para a edição especial da ABC, utilizando o conjunto histórico e as rodadas de cenários futuros 4.5 e 8.5, e o mesmo índice de Gong-Wang com pressão nível do mar. E aí a gente observa aqui a regressão entre o índice SAM e a pressão média ao nível do mar, a média histórica e aqui o desvio padrão histórico, né, que dá uma medida da variabilidade. E aqui nessas outras figuras a gente vê justamente a diferença média, né, entre o cenário futuro e o período histórico, para o cenário 8.5, 4.5 e 8.5, onde a gente vê diminuição de pressão na região de altas latitudes e um aumento de pressão nesse cinturão de médias latitudes, caracterizando, então, a fase positiva do SAM. Então, mostrando que o BESM é capaz de apontar, né, mostrar essa tendência de aumento da fase positiva, intensificação da fase positiva do SAM. Aqui a gente tem o índice para o período histórico e o índice reconstruído para as projeções em azul no cenário 4.5 e no vermelho 8.5, onde a gente vê que principalmente no cenário 8.5 de maior forçante radiativa, existe então aqui a componente positiva na tendência do índice SAM. Então, nessa segunda etapa, a gente pôde concluir que o padrão espacial do SAM, ele não mudou em cenários de aquecimento global, né? A gente observa o mesmo padrão, e sim o que vai mudar vai ser a questão da predominância das fases, né? Então, há uma predominância da fase positiva com a forçante radioativa intensificada pelos cenários de aquecimento global em relação ao período histórico. Bom, então era isso. Eu agradeço a atenção de todos. Estou aberta a perguntas. Obrigada.